Capítulo 4. Você tem opções. Anamase. Partimos da ideia de que você se organizou, fez as contas e decidiu realizar seus sonhos, inclusive o objetivo de conquistar a independência financeira. Invariavelmente, os números dizem que sua vida está cara e seus custos fixos estão elevados. Você pretende aliviar essa parte do orçamento para poder investir na construção financeira de seus objetivos e para consumir mais lazer, mais cuidados pessoais e mais educação avulsa, aquela que está relacionada a coisas que gostamos de fazer e não necessariamente a nossa atividade profissional. Como montar esse tipo de plano é o que discuto detalhadamente no livro Como Organizar Sua Vida Financeira e o que ensino de forma pragmática no curso Inteligência Financeira. O gargalo do seu projeto está naquilo que você ostenta. Casa, carro, roupas, título de clube, plano de saúde com pacote hospitalar estilo resort, entram nessas restrições. Também as últimas férias, parcelada em 12 vezes. Você sabe o que é caro, mas sua família merece. Você avaliou e acreditou que, com sacrifício, conseguiria pagar. Sabe também que sua família está habituada a este padrão de vida e que mudá-lo não é tarefa simples. Eventuais mudanças certamente consumirão tempo, exigirão pesquisa e negociações, adaptações e ajustes. Se bem conduzidas, podem levar anos e exigir constantes conversas em família sobre o porquê dos ajustes e sacrifícios. Escolhas. Pois é, enriquecer dá trabalho. Você decide. Quer ter o trabalho de organizar para uma vida melhor, mais leve e equilibrada, ou trabalhar com um condenado, escondendo o sofrimento da família e dos amigos com um estilo de vida que é ilusório e insustentável? Estamos falando de fazer escolhas. Toda escolha envolve abrir mão de algo, mas também conquistar uma situação melhor, desde que tenha sido bem feita. Ao optar entre uma coisa e outra, você sempre terá a sensação o seu padrão de vida portentoso e endividado certamente traz algum tipo de conforto. Talvez seja apenas emocional, como aquele tapinha nas costas, acompanhado de um comentário do tipo: bela gravata. Mas o que muitos não percebem é que esse tipo de satisfação é paliativo e só serve para justificar a preguiça de encarar o trabalho de buscar um grau de conforto maior e mais durável. Essas várias situações da minha vida tive que tomar decisões difíceis, que envolvam grandes perdas em troca apenas da possibilidade de ter grandes ganhos. Uma delas foi largar o doutorado na Universidade de São Paulo e uma carreira acadêmica solo, para empreender fora do país. Você trocaria doutorado e carreira estável, disputada, com uma boa remuneração, por uma aventura? Recém-casado e sem filhos, meu momento de vida permitia correr alguns riscos. Encarei o desafio, junto de minha esposa Adriana. Meses depois, vieram convites para voltar ao Brasil, para escrever e falar para grandes públicos, sem nenhuma remuneração garantida, em um momento em que o negócio no Canadá ainda tinha dificuldade para decolar, mas já gerava ganho certo e nos dava a possibilidade de imigração. Você bancaria a aposta? Os números diziam que era melhor continuar no Canadá, mas a saúde frágil de meu pai e a possibilidade de impactar milhares de pessoas me fizeram decidir pelo retorno ao Brasil. Escolhas não devem ser feitas apenas com base em números. Eles contam, mas é fundamental entender o que você busca dos números em sua vida. Você quer ganhar muito dinheiro para ter liberdade? Se aposentar em uma casa de campo? Viajar o mundo? Se pensa nesses caminhos, deve avaliar bem possibilidades de, por exemplo, viver viajando, mesmo
que com baixa remuneração. O percurso para alcançar seu objetivo será bem menor. Abandonei uma carreira acadêmica sólida e bem remunerada em troca de uma experiência internacional e de mais tempo para mim mesmo e para minha família, que estava começando com a Adriana. Depois, abandonei um negócio em crescimento e a possibilidade de imigração para uma cultura admirável em troca de poder transformar um país pobre e viver com meu pai, os últimos anos dele. Foram decisões rodeadas de dúvidas e insegurança, mas tomadas de forma consciente depois de muito pensar e discutir em família. Técnicas de decisão. Complexidade da situação. A forma como decisões têm sido a mesma desde sempre. Quando comecei a trabalhar, ainda morando com os meus pais, eu já usava este método para escolher se gastava meu dinheiro em um fim de semana divertido ou se guardava para uma viagem de intercâmbio. Basicamente, somei ferramentas que aprendi no curso de administração a uma tradição familiar de discutir planos à mesa. Meu processo de tomada de decisão, que hoje ensino a meus alunos, envolve 4 técnicas principais. O orçamento doméstico. É fundamental mapear seu consumo detalhadamente. O principal motivo disso é que costumamos saber de cor nossas despesas mais importantes, escola, moradia e prestações, mas raramente alguém que não controla o orçamento sabe quanto desembolsa no mês com pequenos valores. Acredita-se que há espaço para assumir determinados gastos, mas este espaço só está comprometido com a rotina. Nenhum planejamento será bem-sucedido se não começar por uma revisão cuidadosa das contas. Muitos me perguntam se eu utilizo algum aplicativo para controlar o orçamento, mas após testar dezenas deles, ainda não encontrei nada tão eficiente quanto uma boa planilha de Excel. Análise SWOT consiste em elencar os elementos que conhecemos sobre as possibilidades que estão em jogo. SWOT é a sigla em inglês para Strengths, forças, Weakness, fraqueza, Opportunities, oportunidades e Threats, ameaças. Basicamente, a análise consiste em montar um diagrama que relacionamos quais são os pontos fortes e fracos da escolha que estamos avaliando e quais são as oportunidades e ameaças associadas a ela. Parece pouco, mas só de visualizar e estudar esses aspectos, conseguimos raciocinar com maior clareza. Na decisão de ir ou não para o Canadá para montar minha empresa, essas eram minhas análises SWOT. Com elas decidimos irmos morar lá. Você pode baixar minha planilha de orçamento familiar mensal no site maisdinheiro.com.br/simuladores. Você precisará do seu nome e e-mail e o ISBN deste livro, numeração que pode ser encontrada na página de créditos. Ir para o Canadá. Forças: domínio do inglês, domínio de administração, domínio de finanças, reservas financeiras, sócio conhecido, paixão por cultura, sem filhos, vontade de mudar. Ir para o Canadá, fraquezas: inexperiência, visto temporário, sair do doutorado, perder renda sólida, apego à família, filhos longe dos avós, cultura nova. Ficar no Brasil. Forças: carreira sólida, renda boa e estável, concluir o doutorado, contato com amigos, criar filhos com avós, conhecimento sobre investimentos. Fraquezas: rotina pesada de trabalho, falta de tempo para nós, vontade de morar fora, vontade de empreender. Ir para o Canadá, fatores externos. Oportunidades: poucos concorrentes, país seguro, facilidade de abrir empresa, facilidade para imigrar, tributação reduzida, regras claras, convite de emprego para Adriana, vida mais previsível.
Fatores externos: ir para o Canadá. Ameaças: rejeição do negócio, demora para o negócio engrenar, certificação do negócio, saúde dos pais, saudades, convites para trabalhos no Brasil. Fatores externos: ficar no Brasil. Oportunidade: perspectiva positiva na carreira, renda em crescimento, lançar novo livro, palestra, vínculo a instituições sólidas, Ibovespa bombando. Fatores externos: ficar no Brasil. Ameaças: estresse, violência no país, governo populista, excesso de impostos. O plano B, também conhecido como plano alternativo ou de fuga, é estratégia para quando o plano principal não funciona. Muita gente entende que plano B é atípico decisão emergencial, como vender o carro para pagar as contas em um período de desemprego. Isso não é um plano, mas sim uma solução precária diante de uma emergência. Um plano B é, por exemplo, ter uma reserva financeira para cursar uma pós-graduação ou especialização caso se venha a ficar desempregado. É aquela estratégia muito bem pensada e periodicamente revisada para ser colocada em prática, caso a ideia principal não surta efeito. Requer tempo, mas ter uma alternativa pronta em caso de imprevisto torna a vida bem menos sofrida. E não é exagero afirmar que boa parte de meu sucesso profissional se deve a meus planos B. Um deles era escrever um livro, caso as vendas da empresa canadense não decolassem. E foi nesse contexto que comecei a organizar Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, meu maior best-seller. É assim que muitos pedem demissão e fazem nascer uma nova e brilhante carreira. Debates, muitos debates. Especialistas em estratégia costumam recomendar que falemos menos e ouçamos mais. Quem fala demais, supostamente, abre a guarda para concorrentes. Mas eu, particularmente, tenho ressalvas a essa postura. Quando se trata de planos complexos, intensifico meu contato com amigos, familiares e todos que amo para expor, em detalhes, minhas ideias, ambições e preocupações. São essas pessoas que importam comigo, que apontam minhas falhas e sugerem alternativas e plano B. Sem contar que muita conversa com amigos queridos significa muitos encontros e risadas, e essa costuma ser a melhor parte do planejamento. Outras técnicas são bem-vindas para refinar a escolha que estamos para fazer, mas, ao longo do tempo, tanto eu quanto meus alunos testamos diversas e essas 4 sempre sobressaíram. São elas que uso. Por exemplo, para decidir um destino e fazer planos de viagens de férias. E eu me orgulho bastante de todas as viagens que fizemos em famílias. No dia em que eu cansar de ensinar finanças, poderia até trabalhar com turismo. Olha o plano B aí. Rever escolhas. Voltemos à necessidade de rever as grandes escolhas. Lembre-se de que, se é preciso reduzir gastos, dezenas de iniciativas para economizar podem até ajudar, mas por pouco tempo. Na melhor das hipóteses, a inflação sobre suas economias será maior do que a evolução de seus ganhos, o que dissolverá, com o tempo, os resultados obtidos. Acrescento aqui a ressalva de que pessoas com problemas financeiros têm chances bem menores de evoluir na carreira, pois, enquanto perdem tempo apagando incêndios e revendo contas, o colega mais organizado está descansando os neurônios ou fazendo um curso online ou uma especialização. Se você não está conquistando o que quer, precisa rever seu estilo de vida. E o orçamento base zero lhe dá uma dimensão clara dos recursos à sua disposição,
para o que seria o padrão de vida ideal para você. Para entender melhor este conceito, darei aqui um exemplo de orçamento simplificado, que analisaremos juntos. Considere uma família que ganha 5.000 por mês. Seus gastos estão distribuídos da seguinte forma: receitas, 5.000, moradia, 2.000, educação, 1.000, transporte, 1.000, alimentação, 500, saúde, 500, lazer, 0, investimento, 0. Utilizei esse valor apenas para facilitar as contas. A reflexão aqui vale tanto para uma família que ganha 2.000 mensais, quanto para uma que recebe 200.000. Inclui contas de consumo, como água, luz, telefone e internet. A família não investe e não tem verba para lazer, qualidade de vida. E, ciente da necessidade de reequilibrar suas contas, refaz seu orçamento invertendo a ordem das escolhas. Decide destinar mensalmente 500 para investimento e 200 para lazer, num total de R$700, a ser retirado do orçamento que já estava esgotado. Algumas opções que a família tem são: reduzir o gasto com moradia, matricular o filho em uma escola pública, mudar a forma de como se locomover ou se mudar para perto do trabalho. Estou considerando que a família já adota hábitos racionais de alimentação e saúde, visto que não contava com reservas. Se não adotava, temos ainda a possibilidade de mudar o plano de saúde, deixar de comer fora, selecionar melhor o cardápio e evitar perda de alimentos. Não entrarei ainda em detalhes sobre esse tipo de ajuste, por considerar que se enquadra na categoria das medidas paliativas. Resolve, mas por pouco tempo. Quero mudanças definitivas em sua vida. Preconceitos. Ciente de que o orçamento já estava apertado, você passou meses pesquisando imóveis até encontrar a moradia em que estão hoje. Cogitaram um financiamento, mas o crédito não foi aprovado. Infelizmente, na sua opinião, para mim, infelizmente, sua situação poderia estar pior com as amarras e o alto custo de um financiamento. O imóvel alugado em que vive já não era o ideal na época. É pequeno, não está em uma localização excelente, nem sequer foi totalmente decorado. Mas era o que dava e dá para pagar. As opções mais em conta eram ou muito velhas ou muito distantes da família, ou em uma vizinhança desagradável. Nessa situação, será possível reduzir o gasto com moradia? Discuto a infelicidade de financiar a moradia em vários dos meus livros. Se nunca leu a respeito, comece por dinheiro, Os Segredos de Quem Tem. Pondere quais foram as variáveis que você estabeleceu para concluir que não tem mais opções. Sua moradia não pode distar mais do que 5 km da casa de seus pais? Ou precisa estar no bairro em que você cresceu? Precisa ser na mesma cidade que você trabalha? Precisa ser próximo à escola? Qual escola? Existem alternativas. Precisa ser um apartamento? Precisa estar na zona urbana? Se você não está conquistando o que quer, precisa rever seu estilo de vida. Sim, existem opções. Existem outros bairros para viver, outras cidades para trabalhar, outras regiões do planeta para fazer a vida que sua profissão ou sua atividade atual permitem pagar. Há também a possibilidade de tirar o filho da escola privada e matriculá-lo na escola pública. Pode parecer um absurdo diante da má qualidade em que dizem estar o ensino público. Mas a questão é, qual ensino público está ruim?
ou daquele bairro em que você insiste em viver? Será que o ensino público de cidades menores é tão ruim quanto? Será que é o ensino que é ruim ou o desinteresse dos pais pela escola é que pode estar afetando a educação? Não ignora a importância de uma boa educação. Na pesquisa nacional por amostra de domicílios PNAD do IBGE, o nível de instrução aparece como determinante para a renda dos brasileiros. Na mesma pesquisa, constatou que, em 2017, o profissional com faculdade ganhava o triplo daquele que só tinha o ensino médio. Porém, a pesquisa trata de escolaridade e não de custo com educação. Também ignora importantes transformações que estão em andamento no processo educacional e no mercado de trabalho, que discutirei no capítulo 8. Hoje, a educação avulsa, que enquadro no item qualidade de vida do orçamento familiar, ganha uma importância crescente sobre a educação formal. Há países em que o ensino público é gratuito, é equivalente ao superior ou privado. Nesses países, muitos pais praticam homeschooling, ou educação em casa, por acreditarem que tem que ensinar a seus filhos é mais importante do que o que a escola ensinaria. Tem até material governamental gratuito para esse tipo de ensino. Se a educação está entre as escolhas mais importantes, você considerou a possibilidade de imigração? Não estou sugerindo que, para economizar, você lance seu filho em uma escola pública, ou deixe-o em casa enquanto tenta educá-lo, ou jogue tudo para o alto e vá arriscar atravessar a fronteira de outro país. O que estou querendo dizer é, existem opções. Depois dessa provação sobre moradia e educação, discutir a economia no transporte ficou simples. Já é assunto corriqueiro. O descarte do automóvel. Ele definitivamente não é necessário. Pelo menos o automóvel próprio não é. Nas grandes e médias cidades, o econômico uso de transporte por aplicativos já está amplamente disseminado. Há lugares no mundo em que a tecnologia ainda esbarra em lobbies e taxistas, e sindicatos e outros interesses escusos. Mas todos sabemos que esse é um caminho sem volta. Em cidades com trânsito mais complicado, é crescente a oferta de equipamentos compartilhados, como bicicletas, patinetes elétricos e, dependendo do nível de desenvolvimento do país, automóveis elétricos compactos, segways e até helicópteros. Sentiu a necessidade? Instale o aplicativo e use, pagando por hora. Em cidades mais remotas, sem esse serviço de compartilhamento de transporte por aplicativo, existe a possibilidade do aluguel do automóvel, que em pacotes de uso regular é comprovadamente mais econômico do que manter um carro próprio na garagem. Sim, além dos gastos que você já conhece, pondere sobre manutenção, impostos, perda de valor, custo de oportunidade do valor investido e flexibilidade de mudar o tamanho do carro de acordo com a necessidade. E você terá uma economia generosa no orçamento. Em 2016, decidi vender meu Subaru Forester, que me custava na planilha cerca de 3.000 mensais. Não vendi por necessidade, mas simplesmente por constatar que ele ficava muito tempo parado na garagem, já que eu saía muito com a Adriana, que tinha um carro maior. Passei a andar de táxi e Uber, que na minha rotina intensa de compromisso me custavam cerca de R$ 1.200 mensais. Ao fazer a conta, me convenci a não comprar outro carro e assim fiquei por quase 3 anos. Recentemente, discutindo com os meus alunos na comunidade fechada que temos e falando sobre tais oportunidades de economizar, surgiu um debate interessante. Em um rápido levantamento, constatamos que muitos dos meus alunos e eu também víamos pagando por serviços que não estávamos usando. Essa constatação foi feita em cima de um tipo de conta que se costumava revisar com frequência, a de telefonia e internet. Eu,
Pelo menos, revise os gastos anualmente e recomendo que todos façam o mesmo. Percebo que a maioria de nós ainda tinha, em nosso pacote de serviço, uma minutagem de ligações fixa, que quase ninguém faz mais, e uma minutagem de ligações celulares, que muita gente ainda utiliza, mas que são perfeitamente substituíveis por mensagens de ligações através de aplicativos que precisam apenas de acesso à internet. Conclusão: quem tem acesso à internet hoje nem sequer precisa de serviço telefônico. Com essas reflexões, um orçamento com o que discutimos anteriormente pode passar por transformações dessa natureza. Receitas: 5.000. Moradia: 2.000. Trocar por moradia: 1.500. Educação: 1.000. Educação: 600. Transporte: 1.000. Transporte: 1.200. Alimentação: 500. Alimentação: 500. Saúde: 500. Saúde: 500. Lazer: 0. Lazer: 200. Investimentos: 0. Investimentos: 500. No caso acima, pode-se considerar, por exemplo, que a mudança para um bairro mais distante e com imóveis mais barato resultou em um deslocamento maior e o aumento do custo do transporte. Também podemos considerar que a família optou pelo ensino público gratuito, mas passou a gastar com aulas de idiomas, Kumon ou reforço. Pare e pense, você tem opções, só não as aproveita por preconceito ou porque não parou para pensar. Recomeçar. Dá para reduzir o padrão de vida quando se mora de favor. Só se gasta com comida e remédios e ainda há dívidas acumuladas? Fiz essa pergunta no capítulo anterior, para exemplificar um cenário familiar genuinamente dramático. Existem situações em que, realmente, não há como continuar. Se o rendimento do trabalho ou dos bicos feitos enquanto se busca novo trabalho não permite sequer custear um mínimo de dignidade para a família, é porque algo está errado. A vida que você escolheu levar, por exemplo, a cidade onde mora, não é compatível com o emprego que você tem, a atividade que exerce ou as capacidades que adquiriu. É preciso mudar. No entanto, sem dinheiro, é inviável custear a mudança de residência ou investimento em educação para dar uma reviravolta na vida. Em muitos casos, é preciso recomeçar, o que eu entendo como processo de liquidar totalmente a vida atual, desfazendo-se da moradia e dos bens adquiridos, desvincular-se da ideia de que você tem um emprego e vive em um determinado bairro, avaliar onde suas habilidades são mais necessárias e bem mais remuneradas. Avaliar o custo de vida no bairro, cidade, estado ou país onde você estará mais bem empregado. Avaliar se, para conseguir um novo emprego, é preciso desenvolver alguma nova habilidade. Por exemplo, aprender um idioma para trabalhar em outro país, ou obter um certificado para ser contratado formalmente. Elaborar um planejamento com base no que você pode ganhar, nos objetivos que quer construir e no padrão de vida que pode bancar, sem abrir mão da qualidade de vida. O mesmo raciocínio vale para as famílias com renda elevada, mas que não conseguem colocar em prática planos de aposentadoria, ou de garantir bons estudos para os filhos, ou de contratar seguros ou fazer reservas que permitam manter o patrimônio. Quanto mais se posterga a busca do equilíbrio, mais doloroso será o reconhecimento da incapacidade de manter o padrão de vida. Por que não simplesmente mudar? Nessa situação, ficamos mais sensíveis, estamos sob pressão e com menos flexibilidade e paciência para lidar com novos problemas. Pequenos incidentes, como um furto ou um susto típico da violência das grandes cidades, aos que somos mais suscetíveis quando estamos mais ansiosos e menos focados, tende a nos afetar mais do que o normal. É comum, em um cenário de dificuldades, nos encantarmos pelos aspectos positivos de outras culturas e nos motivarmos a jogar tudo para o alto e migrar,
Afinal, a grama do vizinho é muito mais verde do que a nossa. Cuidado! Ao recomeçar, será muito mais fácil se você puder pular algumas etapas. Ao mudar de faculdade, devemos considerar quais matérias cursadas podem ser aproveitadas como crédito no novo curso. Ao mudar de vida, será muito menos sofrido contar com etapas já percorridas. Por exemplo, ao mudar para outro país, absolutamente tudo será novo, do estilo de vida à forma de contratar seguros, do histórico de crédito ao conhecimento sobre investimentos, da carência do plano de saúde à adaptação dos filhos à escola. Tantas novidades podem pesar,